Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 23 da seção 16.4. Na verdade, ele pede para utilizar o exercício 22, que é esse anterior aqui. Esse exercício 22 aqui, se você tiver uma região D limitada por um caminho fechado simples no plano XY, aí ele pede para utilizar o teorema de Green para demonstrar que as coordenadas do centroide, no caso onde eu tenho a densidade constante, x barra, y barra da região D é dada por essas fórmulas, ou seja, o x barra é 1 sobre 2 vezes a área, vezes a integral de linha sobre a curva fechada de x ao quadrado dy, e o y barra é menos 1 sobre 2a integral de linha sobre a curva fechada c de y ao quadrado dx, onde esse a que aparece aqui é a área de D. Então, eu tenho as equações para o centroide, e aqui no exercício 22 ele pede para a gente aplicar essas duas fórmulas para encontrar o centroide de um quarto de uma região circular, ou seja, tem um círculo, então no primeiro quadrante, a gente vai pegar o primeiro quadrante, esse círculo tem raio A, e a gente vai calcular o x barra e o y barra para esse quarto dessa região circular pedida no exercício 23. Então vamos lá para o sketchbook resolver essa questão. Bom, aqui no sketchbook eu já deixei bastante coisa preparada. A primeira coisa aqui eu desenhei a minha região, tá vendo? A minha região D, ela é composta por um quarto do círculo, de centro na origem raio A. Então, essa região aqui, a curva C, eu vou pegar como sendo a união de C1 com C2 e com C3. Quem que é C1? É o segmento de reta que vai da origem até o ponto A0. Depois eu vou pegar sobre a circunferência a curva C2, até chegar aqui no eixo do y, no ponto 0A, e depois vou pegar a curva C3, que vem do ponto 0A até o ponto 00, que é a origem, C3 aqui descendo. Então ela está orientada positivamente, ou seja, no sentido anti-horário, para poder valer o teorema de Green. Então a região D é a região aqui dentro, né? Essa região D aqui, a área dela a gente sabe que é dada por um quarto da área da circunferência, né? A circunferência aqui πr ao quadrado. O raio aqui é A, e aqui estão as fórmulas dadas lá no exercício 22. No exercício 22, então, era 1 sobre 2A, integral de linha sobre C, de x ao quadrado dy. Então, aqui eu coloquei para vocês observarem que lá no teorema de Green é P dx mais Q dy. Então, se é P dx, não apareceu dx aqui, então é porque o P é 0, e o Q aqui é x ao quadrado dy. Da mesma maneira aqui, ó, aqui ficou faltando um sinal de menos 1 sobre 2A, P dx mais Q dy. Só que aqui eu tenho dx, então o P vale y ao quadrado, e eu não tenho dy, então o Q vale 0 para essa situação. Bom, como é que ficam as parametrizações que eu vou precisar para esses três segmentos não, para esses três caminhos aqui, né, que torna a região D uma região fechada, simples. Então R1 é parametrizar segmento de reta, ou seja, a curva C1. Eu tenho o quê? Ponto inicial mais um parâmetro, ponto final menos o ponto inicial. Então, você pega a primeira coordenada, mais A menos 0 vai dar A, T vezes A dá A, então esse aqui vai ser o meu X de T, e o meu Y de T vai ser 0, porque vai ficar 0 aqui da primeira coordenada, depois 0 menos 0 aqui dá 0, 0 vezes T dá 0. O T sempre variando, então esse aqui é o Y de T, o T sempre variando entre 0 e 1, para essa fórmula para parametrização de segmento de reta. Então, aqui eu coloquei aqui quem é meu C1, o x de t vai ser A vezes t e o y de t vai ser 0. O C2 é um pedaço de uma circunferência. Então, a circunferência a gente sabe que é parametrizada por A cosseno de t, onde A é o raio, e isso aqui é o x de t, o y de t é A seno de t, visto que x, se você colocar x sobre A ao quadrado mais y sobre A ao quadrado é 1, né? Porque vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Como eu estou dividindo por A, que é exatamente o raio da circunferência. Então, aqui, como eu estou no primeiro quadrante, o T varia entre 0 e 90 graus. E, por último, eu tenho o segmento C3. Então, R3 aqui vai ser o quê? Ponto inicial. Ponto inicial é 0 para x, A para y. O parâmetro T, que multiplica ponto final, que é a origem, menos o ponto inicial. Então, eu pego a primeira coordenada aqui, 0. Aqui 0 menos 0 vai zerar também, então por isso que o x de t aqui deu 0, tá vendo? O x de t aqui deu 0 em C3. E depois eu começo no A, então eu tenho A aqui.
Aí eu vou fazer 0 menos A. 0 menos A dá menos A. Então, menos A vezes T. Então, esse aqui vai ser o Y de T na direção J. Então, vamos lá fazer a conta. Quem que é o X barra? Então, X barra é 1 sobre 2A. Ah, tá. Quem que é 2A? Multiplicar por 2, então vai cancelar com esse 4, vai ficar πA ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre isso. Então, é a mesma coisa de 2 sobre πA ao quadrado. Aí eu vou fazer a soma, né? Porque C é a união de C1 com C2 com C3. Então, vai ficar quem? Vai ficar integral sobre C1. Primeiro sobre C1. Quem que é aqui x ao quadrado? Quem que é o x de t ao quadrado? Então, o x de t aqui vai ser o AT, então vai ser A vezes t ao quadrado, então x ao quadrado, vezes dy. Quem que é o dy? A derivada disso aqui é zero, então vezes zero, ok? Dessa parte aqui, dt, então aqui eu estou colocando a parametrização, então aqui eu já vou colocar já a variação do t, né? Ou seja, aqui o t varia entre 0 e 1, dt. Então, para o caminho C1, que seria esse pedaço aqui, esse primeiro aqui deu isso, mais sobre C2, C2 é a circunferência, então a circunferência varia de 0, o t varia de 0 a π sobre 2. Quem que é x ao quadrado? Então, x ao quadrado vai ficar a ao quadrado cosseno ao quadrado de t, vezes quem? X ao quadrado dy. Então, dy, quem que é dy? A derivada de y aqui vai ficar quem? Vai ficar a ao quadrado, né? A derivada de y, a derivada do seno é cosseno de t dt. Mas, agora sobre o C3, que é um segmento de reta, o t varia de 0 a 1, vai ficar quem? X ao quadrado. Então, quem é x ao quadrado? O x aqui é 0, então vai ficar 0 ao quadrado, vezes dy. A derivada aqui, você pode colocar, vai dar 0. Vamos colocar aqui, quem que é o dy? A derivada disso aqui vai ficar 0 menos a. Então, menos a dt. Então, essa aqui é a minha primeira parte, ok? Para o meu centro de barra, o x barra. Então, observe que essa integral aqui, ela zera. Essa integral aqui também, ela zera. Então, o que sobrou? Sobrou 2 sobre π ao quadrado, que multiplica essa aqui. O que pode sair para fora aqui, ó? A ao cubo pode sair para fora. Então, vou sair para fora aqui com a ao cubo. E aqui eu vou ficar com a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao cubo dt. Então, esse A aqui dá para simplificar aqui. Então, vai sobrar 2A, tá vendo? A ao cubo com A ao quadrado, 2A sobre π, né? Que sobrou dessa parte aqui. Esse cosseno ao cubo, eu vou chamar ele de cosseno ao quadrado, o cosseno ao cubo. Cabe aqui, ó, cosseno ao cubo de t. Eu vou chamar ele de cosseno ao quadrado vezes cosseno. E esse cosseno aqui eu vou trocar por 1 menos seno ao quadrado de t. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, vezes quem? 1 menos seno ao quadrado de t, que é, na verdade, o cosseno ao quadrado, vezes o cosseno de t dt. Então, isso aqui vai ficar 2a sobre π. Distribuindo aqui vai ficar uma integral de cosseno. A integral de cosseno é quem? É seno de t, né? Porque é a derivada do seno dá cosseno, variando de 0 a π sobre 2. E aqui ficou menos seno ao quadrado vezes cosseno. Então, aqui vai ficar menos seno ao cubo de t sobre 3. Porque quando você deriva, o 3 vai vir, vai cortar, vai ficar um seno ao quadrado. E a derivada do seno é o cosseno. Então, isso aqui variando de 0 a π sobre 2. Então, isso aqui é igual. Vamos lá para o próximo slide. Terminar essa conta. Então, vou acrescentar mais um slide aqui. Então, ficou o quê? Ficou o x barra, só reescrevendo o x barra. 2a sobre π. 2a sobre π. Seno de t variando de 0 a π sobre 2, menos seno ao cubo de t sobre 3, variando de 0 a 90 também. Então, isso aqui vai dar igual a 2a sobre π, que multiplica quem? Colocando aqui seno de 90 vai dar 1 menos 0, né? Ou seja, essa parte aqui vai dar 1,
Quando coloco o zero aqui vai zerar, quando coloco o zero vai zerar, então vai ser só a ida mesmo, menos 1/3, né? Porque 1 ao cubo vai dar 1, então menos 1/3. Então deu só isso. Aqui você quiser colocar 3 sobre 3 para poder tirar o mínimo, então vai ficar 2A sobre π, que multiplica 3 menos 1, 2/3. Então deu 4A sobre 3π. O meu centro, minha coordenada x barra deu 4A sobre 3π. Agora, vamos fazer o y barra. O meu y barra, a minha fórmula vai ser menos 1 sobre 2a integral sobre c, só que agora de y ao quadrado, né? Y ao quadrado de dx, que é a fórmula que está aqui no meu primeiro slide. Y barra menos 1 sobre 2a integral sobre c de y ao quadrado dx. Então, vamos colocar essa parametrização aqui para esse caso também do y barra. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu vou, novamente, eu sei que o 2a, aqui ó, o 2a vale π ao quadrado sobre 2, né, que era sobre 4, então o 2 vai cancelar, então menos isso vai inverter, então vai ficar menos 2 sobre π ao quadrado, que multiplica o primeiro intervalo, o t varia de 0 a 1, quem que é? Y. Quem que era o y lá na minha primeira parametrização? Vamos dar uma olhada quem que era o y. Bom, o y aqui, ó, na minha primeira parametrização, y ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado vezes dx. O dx é a. Então vai ficar 0 ao quadrado vezes a. Então, 0 ao quadrado vezes a, ou seja, vai zerar também. Essa primeira aqui não vai ter nada. Mais a segunda integral de 0 a π sobre 2, y ao quadrado. Quem que era y? Era a seno de θ, então vai ficar a ao quadrado, θ não de t, né? Seno ao quadrado de t, vezes dx. O x era a cosseno, então vai ficar a derivada do a, na verdade, do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos a seno de t, dt. E por último, integral de 0 a 1 do segmento C3. Quem que era o segmento C3 lá? Vamos dar uma olhada. Opa. O segmento C3 aqui, o x é 0, então significa que o dx vai ser 0, né? E o y é a menos at, então vai ficar a menos at ao quadrado. Então y ao quadrado é a menos at ao quadrado, só que o dx vai ser 0 dt. Então essa aqui também vai zerar. Então sobrou simplesmente essa integral aqui do meio. Então vamos fazer a conta para ela, vai ficar 2 dividido por π ao quadrado, que multiplica. Aqui dá para sair para fora um menos a ao cubo. Dá para sair para fora, né? Integral de 0 a π sobre 2 e sobrou um seno ao cubo. Seno ao cubo de t dt. Esse menos com esse menos vira mais, esse a dá para cortar aqui, então sobrou 2a sobre π. Novamente, eu vou chamar esse seno ao cubo de t, eu vou chamar de seno ao quadrado de t, que multiplica seno de t. E no lugar desse seno ao quadrado, eu vou trocar por 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, 1 menos o cosseno ao quadrado de t, que multiplica seno de t dt. Então, isso aqui vai ficar 2a sobre π, integral de quem? 1 vezes seno vai dar seno, a integral de seno, quem que é? É menos o cosseno, né? Menos o cosseno, variando de 0 a π sobre 2. E aqui vai ficar menos integral de menos cosseno ao quadrado vezes seno. Então vai ficar mais cosseno ao cubo de t sobre 3. Porque quando você deriva, o 3 vai cair, vai cortar, vai ficar o cosseno ao quadrado. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, como eu já tenho esse sinal de menos aqui, então fica realmente aqui fica positivo, variando de 0 a π sobre 2. Então isso aqui é igual
Isso aqui é igual a 2A sobre π, que multiplica quem? Bom, aqui vai ficar menos, colocando o 90 no lugar do t, então vai ficar menos 0, menos da fórmula com menos do cosseno, então vai ficar cosseno de 0, vai dar 1 positivo, dessa parte aqui. Vamos fazer os dois logo de uma vez, vamos substituir o limite superior nos dois. Então aqui vai ficar, quando coloca π sobre 2 vai dar 0, mais... Quando você colocar 90 aqui, vai ficar cosseno de 90 ao cubo dá 0 ao cubo sobre 3 vai dar 0. Então essa aqui seria a ida, né? Menos da fórmula, agora a volta, substituindo 0. Então vai ficar menos cosseno de 0, então menos 1, dessa parte aqui, mais quem? Aqui, colocando 0 no lugar do t, vai ficar 1. 1 ao cubo vai dar 1, então mais 1/3. Esse aqui zerou, né? Esse aqui vai dar quem? Vai dar 2A sobre π, que multiplica menos... Aqui, ó, eu posso colocar 3 sobre 3 também, tirando o mínimo. Então, vai ficar menos 2/3. Então, menos 2/3 vai dar 2/3 positivo. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vai dar 4A sobre 3π. Então, como a placa é homogênea, então era de se esperar que meu centro de barra, o meu centroide, né, tivesse coordenadas iguais, né? 4A sobre 3π, 4A sobre 3π. Isso devido à simetria do problema, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.